Retornamos aqui para mais um bloco, né? Estamos aqui analisando questões relacionadas à Lei 9455/97, a lei que trata aí dos crimes de tortura. É isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela agora a questão de número 5. Em relação à tortura-castigo, pode-se afirmar que o agente pratica a conduta agindo com dolo de perigo. Questão errada, né? Questão errada. Eu tenho aqui a tortura-castigo prevista aqui no inciso 2, né? Inciso 2 do artigo 1º, e menciona: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intensa, hein? Olha aí, sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa tortura é denominada de tortura punitiva ou tortura intimidatória. Tortura punitiva ou tortura intimidatória. Eu vou chamar a sua atenção porque aqui eu tenho um crime bipróprio. Bipróprio por quê, professor? Ora, o sujeito ativo, ele tem que manter a guarda, poder ou autoridade. Guarda, poder ou autoridade em relação ao sujeito passivo. E o sujeito passivo, ele tem que se encontrar submetido à guarda, poder ou autoridade do sujeito ativo. Então, tanto o sujeito ativo, ele tem que ter essa qualidade de manter a guarda, poder ou autoridade em relação ao sujeito passivo, como o sujeito passivo tem que se encontrar submetido àquela guarda, poder ou autoridade. Por isso que é um crime bipróprio. É um crime bipróprio. Sujeito ativo é aquele que mantém a guarda, poder ou autoridade. Por sua vez, o sujeito passivo é tão somente aquele que se encontra sob a guarda, poder ou autoridade do sujeito ativo. Eu chamo a sua atenção para o julgado do STJ, entendendo que esse crime é um crime próprio. Menciono o julgado: se o crime de tortura, na forma do artigo 1º, né, inciso 2, da Lei 9455/97, tortura-castigo, aí menciona, ao contrário, o crime, né, de tortura na forma do artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455/97, aí ele menciona, tortura-castigo, ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que há uma exigência, né, de atributos específicos do agente ativo. Somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade. Eu tenho aqui crime próprio. A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo pré-existente de natureza pública entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante. Obrigação de cuidado, proteção, vigilância, por exemplo, aquela professora que tortura o aluno como uma forma de castigo. Ela tem, né, em decorrência daquele contexto, ela tem aquela obrigação de cuidado, obrigação de proteção, obrigação de vigilância em relação à vítima. E aqui menciona, seja em virtude da lei, e aqui eu poderia ter uma mãe que tortura o filho com a finalidade de castigá-lo, ou de outra relação jurídica. Entra aqui, por exemplo, uma babá foi contratada para cuidar da criança e essa babá está aí torturando essa criança como uma forma de castigo, porque tem que ter esse dolo. E aqui o STJ justifica. No caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou seja, sob o poder dos recorridos, ainda existia uma prévia relação jurídica apta a afirmar a posição de garante dos autores em relação à vítima, circunstância que impede, né, a tipificação da conduta como crime de tortura lá no artigo 1º, inciso 2, que é a tortura
castigo, né? Olha, decisãozinha aqui de 2018. Então fica ligado nessa questão da tortura castigo, o STJ entende aí que se trata de um crime próprio, né? Então você tem que verificar no contexto fático se aquele autor, ele mantém, se aquele autor, ó, o tipo, ó, mantém a guarda, poder ou autoridade em relação àquela vítima. Deu para entender isso? Jogando duro aqui em relação à tortura-castigo. Cai muito na prova a diferença entre a tortura-castigo e os maus tratos. Eu chamo a sua atenção. Tortura-castigo, dolo é de dano. É o sadismo, né? Veja, é o sadismo e é um crime de forma livre. Aqui comigo. Na tortura-castigo eu tenho sadismo, eu tenho o dolo de dano. Aquela mãe, ela não deseja corrigir só o filho, a intenção dela é castigá-lo, é ver ele sofrer, intenso sofrimento. O dolo dela é um dolo de dano. Estou dando um exemplo, num determinado caso, entre mãe e filho. Bem, e é um crime de forma livre. Por quê? Ela pode castigar, né, aquela criança, veja, se utilizando de um segmento de madeira. Deu para entender? Ou ela pode castigar aquela criança, deixando aquela criança num quarto escuro. E ela quer isso. É um crime de forma livre. Ela quer o sofrimento da criança. O dolo aí é um dolo de dano. Deu para entender? Diferente dos maus tratos. Nos maus tratos eu tenho um dolo de perigo. O dolo no maus tratos é um dolo de perigo. Nos maus tratos, a mãe apenas quer corrigir o filho. E ela se excede nesse meio de correção. Professor, mas é difícil saber quando é que vai ser tortura a castigo e quando é que vai ser maus tratos. Filhão, o examinador ele vai ter que entregar indícios na prova. Por quê? Porque você só vai mesmo saber a diferença entre a tortura a castigo e os maus tratos, a pedra de toque da diferença, é o elemento subjetivo. Essa é a verdade. Qual era o dolo? O dolo era de dano. Ora, então, né, não queria corrigir, queria sofrimento da criança. Tortura, castigo. Ah! O dolo aí era um dolo de perigo, né? Ela queria corrigir, acabou se excedendo. Mas ela queria corrigir a criança. Aí você tem os maus tratos. E os maus tratos é um crime de forma vinculada. Vinculada por quê, professor? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque é vinculado a maus tratos. Aqui um dolo de perigo, trata-se de crime de forma vinculada. A intenção é corrigir. Quando eu trato lá da tortura castigo, eu tenho um dolo de dano. É um crime de forma livre. E a intenção aqui é causar o sofrimento. E os maus tratos, por que é um crime de forma vinculada? Porque a lei vincula como deve ser desenvolvida a conduta dos maus tratos. Aqui menciona expor a perigo, aí é um crime de perigo, a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, olha aí a correção, ensino, tratamento ou custódia. Aqui ele menciona como essa conduta será praticada, quer privando-lhe de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Ou seja, aqui ele descreve como a conduta é praticada. Então, um crime que se vincula ao que está descrito no tipo penal. É um crime de forma vinculada. Tranquilo? Então a gente avança, né? A gente avança aqui. Questão errada, dei aqui o gabarito, porque na verdade aqui eu tenho um dolo de dano, uma tortura castigo, deu julgado do STJ, a gente fez aqui uma diferença entre a tortura castigo e os maus tratos, aqui não tem básico, o jogo é duro, eu vou para a questão de número 6. Na denominada tortura do encarcerado, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9455/97, a violência e grave ameaça constituem elementares do delito questão errada, né? É importante, eu tenho aqui a tortura do encarcerado, no artigo 1º, parágrafo 1º, e faz alusão lá às penas da tortura-castigo. Aí menciona, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto
em lei ou não resultante de medida legal. Eu chamo a sua atenção porque a violência ou grave ameaça não se encontram aqui no bojo do artigo 1º, parágrafo 1º, que é a tortura do encarcerado. Comigo. Vem comigo na tela porque o Tício, ele é agente penitenciário. E ele, sem empregar violência ou grave ameaça, colocou o MEV dentro de uma sala. Dentro de uma sala escura. Tranquilo? E ele quer deixar o MEV sofrendo lá dentro. E o MEV está cumprindo pena. Professor RDD? Não. O MEV não praticou qualquer tipo de conduta que pudesse ser submetida a um RDD. Deu para entender? O RDD causa sofrimento? Sim, mas há uma previsão na lei de quando será aplicado esse regime àquele detento. Deu para entender isso? E ele coloca lá dentro daquela cela escura. Ou ele coloca o MEV dentro de uma cela, e aí pega ali, né, jogo de luzes, ali nas vistas ali do detento. Eu não tenho aí nem violência e grave ameaça. Ainda assim eu tenho a tortura do encarcerado. Então cuidado, na prova direto. Porque você tem violência e grave ameaça lá na tortura confissão, na tortura crime. Não é isso? Você tem lá na tortura discriminatória. Aqui no encarcerado eu não tenho violência ou grave ameaça como elementares do delito. Vem comigo na sua tela. Vem comigo na sua tela porque não há o quê? Uma finalidade específica. Lá no artigo 1º menciona, né? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Aqui não. Então a violência e a grave ameaça não são elementares do delito. Eu não tenho aqui violência e grave ameaça. Tá? É importante. Esse tipo penal, apenas a exigência apenas do sofrimento físico ou mental. Aqui, diferente da tortura-castigo, não menciona intenso sofrimento. Lá na tortura-castigo é intenso sofrimento. E aqui, sofrimento físico ou mental. Deu para entender? Agora, a lei menciona aqui, né, pessoa presa. Né? Pessoa presa. E menciona aqui, cadê? Pessoa presa, isso. A lei menciona aqui pessoa presa. Quem seria essa pessoa presa? Que tipo de prisão? Ora, essa prisão pode ser uma prisão civil. Essa prisão pode ser... Como assim prisão civil, professor? Um devedor de alimentos. Essa prisão pode ser uma prisão penal. O agente está cumprindo pena. Essa prisão pode ser uma prisão administrativa, ou essa prisão pode ser, inclusive, uma prisão cautelar. Deu para entender? Como assim uma prisão cautelar, professor? Então, veja, aqui comigo. Submetido a uma prisão preventiva, uma prisão temporária, até mesmo uma prisão em flagrante. Porque a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Qualquer prisão antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória, e aí afastando, né, a execução provisória da pena, que inclusive o STF entendeu pela sua inconstitucionalidade, o último julgado nesse sentido, então qualquer prisão antes do trânsito e julgado, ela tem que ter uma natureza cautelar. É considerada prisão cautelar. Deu para entender? E aí eu afasto a execução provisória da pena, porque a execução provisória da pena não se trata de prisão cautelar. E eu tenho o cumprimento da pena antecipada. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque ainda essa tortura do encarcerado, ela pode ser aplicada aos jovens apreendidos que praticaram atos infracionais. Aí aquele jovem está submetido à internação e ele é torturado pelo aquele agente socioeducativo. Ou submetido a uma semi-liberdade. E ainda pode ser aplicado ao inimputável. Aquele que, mediante uma sentença absolutória imprópria, foi submetido a uma medida de segurança. Aí ele está internado lá em um hospital psiquiátrico. E lá ele é torturado, sem qualquer finalidade. Mas é torturado, porque o enfermeiro daquele hospital tem aquela intenção de torturá-lo. Deu para entender isso? Então fica esperto em relação à tortura do encarcerado.
Tranquilo? A gente tratou a tortura castigo, tortura do encarcerado agora. Eu chamo a sua atenção, já tinha falado, RDD, muito embora venha provocar sofrimento mais severo, né? Eu chamo a sua atenção. É medida prevista em lei. Então, se o agente está submetido a um RDD e ele está sofrendo, mas veja, é uma medida prevista em lei. É claro que esse regime disciplinar diferenciado só será aplicado, aqui comigo, só será aplicado se ele praticar uma infração disciplinar passível dele ser submetido a esse regime pela prática desse ato. Deu para entender? Ainda que venha causar um sofrimento, mas é uma medida prevista em lei. E o tipo penal menciona medida não prevista em lei. Só que o RDD, você tem essa previsão da lei. Previsão na lei. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela ainda para avançar, eu posso ter concurso de crimes, tá? Entre a tortura e o abuso de autoridade. Então, vamos supor, aqui comigo, vamos supor, eu pego esse detento, coloco ele dentro da cela escura. Tá lá, torturei psicologicamente. Beleza? Não lancei mão da violência nem da grave ameaça. Tem aqui um exemplo de tortura de encarcerado. Aí depois eu falo o seguinte, agora você vai colocar uma roupa de mulher e vai desfilar aqui dentro do sistema penitenciário. Vamos lá! E o cara coloca uma roupa de mulher e fica desfilando dentro do sistema penitenciário. Vai cometer o crime de tortura e o crime de abuso de autoridade. Concurso material, vem comigo na tela. Vem comigo na tela, artigo 13. Constranger preso ou detento mediante violência ou grave ameaça, e aqui eu acabo, né, aqui sim, aí eu lanço mão da violência ou da grave ameaça, se você não colocar essa roupa de mulher aí, eu vou te colocar novamente lá dentro daquela cela escura, beleza? E aqui tem, né, mencionando aqui, ó, submetendo uma situação vexatória, ou a constrangimento não autorizado em lei. Coloca aquele detento com a roupa aí feminina e manda ele desfilar lá no pátio, né, do sistema penitenciário. Tranquilo? E agora, para fechar, acabou não, professor? Não, acabou não. Agora eu vou para a próxima questão. Aqui é o seguinte, é pesado. Tortura do encarcerado versus a teoria do cenário da bomba relógio. Aqui ó, o nome em inglês aqui ó, joga aí pesado você. Teoria do cenário da bomba relógio. Segundo essa teoria, se bombas relógio são instaladas em determinados locais, não havendo outros meios de se localizar as bombas ou desarmá-las, a tortura do terrorista responsável capturado é justificável. Portanto, a aludida teoria tem a finalidade de justificar o uso da tortura em situações excepcionais, em que não existe aí outra maneira eficaz de conter uma atividade terrorista, considerando que seria difícil excluir o uso da tortura para obter informações de suspeitos de terrorismo, se milhões de vidas estão em jogo. Aqui comigo. Teoria do cenário da bomba relógio. Essa teoria do cenário da bomba relógio, ela lança a mão do princípio da proporcionalidade das provas, muito utilizado na Alemanha. Então, será que eu posso, ponderando, né? Fazendo uma ponderação, será que eu posso torturar alguém para salvar milhões de vidas? Eu capturei aqui um terrorista e esse cara instalou uma bomba relógio. Essa bomba relógio está instalada em um prédio. Eu tenho lá 500 pessoas nesse prédio. E ele não quer falar aonde se encontra essa bomba. Vou fazer o seguinte. Eu tenho que sacrificar esse bem jurídico, ou seja, afastar a dignidade da pessoa humana dele, torturá-lo, para que ele venha a passar informação aonde se encontra essa bomba, para que eu possa desarmar essa bomba e salvar 500 pessoas. São 500 vidas. Então, dentro da ponderação, é proporcional. Deu para entender isso? Eu posso aplicar a teoria do cenário da bomba relógio se esse fato ocorre aqui no Brasil? Não. Não, professor? Não. Há uma vedação constitucional em relação ao uso, à prática da tortura. Professor, mas aí seria absoluto? A meu ver, em relação à tortura, sim. A meu ver.
Então não há possibilidade, ainda que você tenha um contexto de terrorismo, torturar esse terrorista para que ele venha indicar onde se encontra essa bomba instalada. Essa teoria do cenário da bomba relógio não se aplica aqui no Brasil. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então é importante, né? Então, se eu tenho um preso e aí ele está lá cumprindo pena, eu não posso torturá-lo, por exemplo. Ele sabe, né, que ele é de um grupo terrorista, ele sabe aonde essa bomba se encontra. Eu não posso torturá-lo para que ele venha indicar aonde essa bomba se encontra, para que eu possa salvar vidas, né, daquele prédio. E essa bomba se encontra instalada no prédio, mas eu não sei aonde é. E esse suspeito, e ele não quer falar, né? Esse suspeito, inclusive, a polícia capturou, né? Está aqui com a gente, beleza? Ele não quer falar. Será que eu posso aqui torturá-lo? Não. Tranquilo? Então, importante aí, a gente avança para a questão número 7. A respeito... Volta aqui. A respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9455/97, pode-se afirmar que o crime de tortura é insuscetível de fiança ou graça, mas é suscetível de anistia. Questão errada, né? Questão errada. Eu tenho aqui no artigo 1º, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia. A vedação da graça e também da anistia. A pergunta que se faz é o seguinte: a lei não incluiu um indulto. Será que é possível a concessão de indulto? Olha, o STF entende que não é possível a concessão de indulto. O STJ também com essa pegada. Por quê? Porque o indulto, na verdade, constitui uma forma de graça coletiva. Essa é a pegada do STF e do STJ. Muito embora não conste aqui na lei, mas constitui uma forma de graça coletiva. Deu para entender? E essa outra aqui comigo, e por que há uma corrente que entende que o indulto seria possível? Porque quando você tem a lei de crimes hediondos, que é uma lei anterior à lei de tortura, a lei de crimes hediondos, crimes hediondos, ela veda expressamente a concessão de indulto. Ora, se eu tenho uma lei que veda expressamente a concessão do indulto, e aí eu tenho uma lei posterior, que é a lei de tortura, e essa lei nada fala, é porque o legislador possibilitou, no que se refere à tortura, a possibilidade de indulto. Porque se a intenção dele fosse vedar, assim teria o feito, como fez lá na lei de crimes hediondos. Essa é a pegada de uma corrente que entende pela possibilidade do indulto, né? Uma pegada mais de defensoria, eu digo mais, doutrina com essa pegada aqui. E o STF e o STJ entenderam que não. Ora, na verdade, e aí vem aqui comigo na tela, veja, o STJ e o STF tem esse posicionamento, né? Entendendo que, na verdade, o indulto constitui uma forma de graça coletiva. Deu para entender? E com essa concepção, entende que, muito embora não se encontre aqui no bojo do artigo 1º, parágrafo 6º, não é possível a concessão do indulto. Tá? Importante ainda, STF e STJ. A tortura, muito embora seja um crime equiparado aos hediondos, é prescritível. Claro que aqui eu não estou incluindo a tortura omissão, beleza? Tortura via de regra. É prescritível. A tortura prescreve, considerando que a Constituição Federal não estabeleceu a sua imprescritibilidade. Beleza? Então, vamos ficar ligado aí. Tá. Como fez, por exemplo, lá no racismo. No racismo, menciona lá que é um crime imprescritível. Tranquilo? Tá. Importante ainda, é possível a liberdade provisória sem fiança. Sem fiança. Por quê? Porque eu tenho a vedação da fiança aqui no artigo 1º, parágrafo 6º. Eu vou... Aqui, então, em sede de tortura, eu posso ter a liberdade provisória sem fiança, quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Legal? Bacana? Tá. Importante ainda, e aqui eu tenho que contar uma história para vocês aqui comigo. Bem, será que é possível o início do cumprimento da pena em relação ao crime de tortura
em outro regime, não necessariamente no fechado? E essa minha pergunta decorre da seguinte situação. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque lá no artigo 2º, lá no artigo... No artigo 7º, né? Parágrafo 7º da Lei de Tortura. Parágrafo 7º da Lei de Tortura. Volta aqui. Isso. Parágrafo 7º da Lei de Tortura menciona que no crime de tortura há necessidade do início da pena no regime fechado. Bem, olha só. Vou contar aqui uma história para vocês. O plenário do STF, no julgamento HC 82959 de São Paulo, controle difuso, declarou a inconstitucionalidade da redação original do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, a lei que trata de crimes hediondos, que obrigava o condenado pela prática de crimes hediondos e assemelhados a cumprir a pena integralmente no regime fechado. Integralmente no regime fechado. Entendeu? Por a redação desse dispositivo, artigo 2º, parágrafo 1º, entendeu inconstitucional, por ofender o princípio da individualização da pena. E o artigo mencionava, o artigo 2º, parágrafo 1º, a redação original era essa. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Isso aqui é a redação lá da Lei de Crimes Hediondos, a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º. Bem, o que aconteceu? Logo em seguida, foi editada a Lei 11.464, que passou a prever a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos e assemelhados. Essa redação aqui do artigo 1º, do artigo 2º, parágrafo 1º, mudou com a edição da Lei 11.464/07. Essa redação passou a ser a seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Ou seja, possibilitando a progressão de regime em relação aos crimes hediondos e os assemelhados. Entre eles, eu tenho aí a tortura. E aí a Lei 11.464/07 criou aqui o artigo 2º, mencionando o seguinte: a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 se reincidente. Inclusive, eu tenho a revogação do teor do artigo 2º agora com pacote anticrime. Bem, eu estou aqui mencionando a história. Você tem que entender, né? Para a gente chegar aqui a uma conclusão. Como ocorreu os fatos. Então, a Lei 11.464/07 possibilitou a progressão de regime no que se refere aos hediondos e os equiparados. Entre eles, os equiparados, eu tenho a tortura. Mas o agente deveria iniciar no regime fechado, sendo possível a progressão conforme exposto aqui no artigo 2º. Está acompanhando a minha historinha? Estou, professor? Beleza. Após a edição dessa Lei 11.464/07, eu tenho mais uma decisão do STF apreciando o tema. O plenário do STF, no julgamento do HC 118.840, Espírito Santo, 27/6/2012, controle difuso, declarou inconstitucional a redação do artigo 2º, parágrafo 1º. Professor, aquela redação que foi alterada pela lei, que obrigava o condenado, né, a iniciar a pena em regime fechado. Deu para entender? Então, portanto, para o STF, o condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado, não era obrigado a iniciar a pena no regime fechado, podendo iniciar em outro regime. Aqui comigo. Nesse julgado, a lei alterou. Agora, veja, é possível a progressão de regime ao STF. Ainda assim, há ofensa ao princípio da individualização da pena. O juiz, o legislador, ele não pode falar para o juiz como aquele condenado vai iniciar a pena, qual será o regime que aquele condenado irá iniciar a pena. Para o STF, esse campo está submetido a uma cláusula jurisdicional. Quem tem que
analisar isso é o judiciário. Há uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, como também há uma ofensa ao princípio da individualização da pena. O juiz que vai analisar o caso e vai entender a pena individualizada. Se a gente vai iniciar no fechado, no aberto, no semiaberto, enfim. O juiz que tem que entender, ainda que o crime seja hediondo. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque depois dessa decisão aqui do STF, entendendo que o condenado ele poderia iniciar em outro regime, não necessariamente no fechado, ainda que seja um crime hediondo ou assemelhado, e aí eu tenho a tortura nesse contexto do assemelhado, o STJ, a quinta turma do STJ, com base nesse julgado aqui, ó, e aqui tá, ó, diante do julgado do STF, tô contando a historinha. A quinta turma do STJ, no julgamento do HC 286-925, entendeu que o condenado pela prática do delito de tortura não era obrigado a iniciar no cumprimento da pena em regime prisional fechado. Vem comigo, 2014. Então o que o STJ falou? Olha só, aqui, o STF agora deu uma decisão, entendendo que os condenados pela prática de crime hediondo e equiparado, não há necessidade de iniciar no regime fechado. Deu uma decisão agora. Aí chegou um caso lá no STJ em relação a essa obrigatoriedade de iniciar a pena no regime fechado decorrente lá da lei de tortura. Entendeu? Para eu falar aqui eu tinha que jogar duro na história. Não adianta, não. Vem aqui, contexto histórico. O STJ, com base nessa decisão do STF, entendendo que a tortura é um crime equiparado, entendeu que na tortura não é obrigado a iniciar no regime fechado. Após essa decisão do STJ, eu tenho uma decisão do STF da primeira turma. Pasmem, olha o conteúdo dessa decisão. Vem comigo na tela. Após essa decisão do STJ, eu tenho uma decisão de 2015 do STF em relação ao delito de tortura. O STF, primeira turma, olha, a primeira turma, sabe, num comportamento contrário à concepção que o STF entendeu no julgamento dos crimes hediondos e equiparados, a primeira turma, quando pegou um caso envolvendo um delito de tortura, a primeira turma entendeu que, em relação ao delito de tortura, o condenado pela prática do crime deve iniciar obrigatoriamente a pena no regime fechado. Olha aí, aqui comigo, entendeu? Cai numa questão de prova, né, uma discursiva. Você podendo trabalhar uma questão dessa, tem que saber, no contexto histórico e tudo. Fica ligado. Então, professor, qual a conclusão? STJ, no que se refere ao delito de tortura, STJ entende que não é obrigado a iniciar no regime fechado, pode iniciar em outro regime, ou seja, não deve prevalecer a redação lá do artigo 1º, parágrafo 7º, né? E o STF entende que em relação à tortura há necessidade de iniciar no fechado. Professor, mas a tortura não é equiparada de onde? Enfim, o STF entendeu dessa forma. Entendeu que o delito de tortura, muito embora seja um crime equiparado a hediondo, é um delito muito mais repugnante, né? Então, esse agente deve iniciar no fechado, então o STF entendendo que, inclusive, aqui se aplicaria o princípio da especialidade. Entendeu? Eu tenho uma lei própria, né, tratando lá da tortura, mas veja, eu também tenho dos crimes hediondos. Deu para entender esse contexto? Beleza? Tranquilo? Tá. Ainda em progressão de regime, essa questão vai demorar, porque eu tenho que fechar, né? Eu gosto de fechar a questão, vem comigo na tela. Ainda em relação à progressão de regime, fica ligado para o pacote anticrime, em relação à tortura. Tá? Então, a progressão de regime saiu lá da lei de crimes hediondos, que tratava da progressão de regime acerca dos crimes hediondos equiparados. Não sei o motivo pelo qual se tratava progressão de regime no bojo da lei de crimes hediondos, que é uma matéria que tem aderência à execução da pena. Deveria, desde o início, essa progressão de regime, no que se trata aí de crimes hediondos, ser tratada lá na execução da pena. Agora sim, né? O legislador fez essa correção. Então, tortura. Vamos lá. Aí menciona aqui, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso estiver cumprido, ao menos. Aí vem aqui. Vamos lá. Tá. Vamos aqui. Tortura. Condenado primário, sem resultado morte. 40% da pena.
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Aqui eu não tenho resultado morte. Tortura, condenado primário com resultado morte, 50% da pena, tá? Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Aqui então eu tenho primariedade sem resultado morte com resultado morte. Tranquilo? Então essa diferença aqui, 40% e 50%. Tá. Agora eu tenho um condenado pela prática do crime de tortura que o cara é reincidente. Tortura, condenado, reincidente, sem resultado morte, 60% da pena, se o apenado for reincidente, né? Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, 60% da pena. Tortura, condenado, reincidente, com resultado morte, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado livramento condicional. Beleza? Então fica ligado nessa mudança no que se refere à progressão de regime. Aqui comigo, o professor de execução penal, ele vai aprofundar mais, né? Aqui eu não tenho essa missão de aprofundar, aqui eu peguei só a tortura, mas ele vai aprofundar mais. A gente tem um bloco só de execução penal, porque eu sei que vai despencar na sua prova. Tá? Fica ligado aí. Agora sim, né? Agora que eu deixei no osso a questão, eu vou para a próxima questão. Vem comigo na tela. Vem comigo aqui no material. Isso. Questão de número 7. Conforme a doutrina majoritária, a tortura qualificada pelo resultado morte, prevista no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455/97, é classificada como crime de resultado pré-terdoloso. Entretanto, se o agressor em sua ação deseja ou assume o risco de produzir o resultado morte, não responde pelo tipo acima, mas por homicídio qualificado. Questão correta. A questão aqui, ela segue corrente majoritária no que se refere ao resultado pré-terdoloso, porque eu tenho discussão da doutrina, tá? Eu chamo a sua atenção para a tortura qualificada, artigo 1º, parágrafo 3º. Então, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Eu vou chamar a sua atenção porque a doutrina majoritária entende que esses resultados aqui devem ocorrer a título de culpa. Trata-se de um crime pré-terdoloso. Então aqui comigo. Então a gente está torturando a vítima para que a vítima venha confessar. Ele só quer torturar. E o objetivo é esse. Confissão, declaração ou informação da vítima. Só que a vítima acaba morrendo culposamente. Vai responder pela tortura qualificada pelo resultado morte. Agora eu tenho um agente que ele quer matar a vítima. E para isso ele emprega a tortura. Ele tem dolo da tortura e dolo na morte. Vai responder para homicídio qualificado pela tortura. Homicídio qualificado pela tortura. Deu para entender isso? Essa é a corrente majoritária. Eu tenho uma corrente minoritária, defendida lá pelo professor Guilherme Nucci, que entende que esse resultado, lesão grave ou morte, né? Lesão grave ou gravíssima ou morte, para o professor Guilherme Nucci, esse resultado pode ocorrer a título de dolo ou culpa. Ele entende que a tortura qualificada, um exemplo, pela morte, não é um crime pré-terdoloso. Esse resultado morte pode ocorrer a título de dolo e culpa. Professor Guilherme Nucci com essa pegada, mas ele é minoritário nesse ponto. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, é o que eu mencionei. Corrente minoritária entende que o resultado de lesão corporal grave, ou gravíssima, né? Ou morte pode decorrer a título de dolo e culpa. Isso é minoritário. Guilherme Nucci com essa pegada. Eu chamo a sua atenção porque lesão leve aqui no contexto de tortura, a absorção lá pelo caput. A STJ, inclusive, com essa pegada aí.
E aqui eu mencionei, né? Se o agente tem dolo na tortura e dolo na morte, responde lá para o homicídio qualificado, né, pela tortura, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, lá do Código Penal. Beleza? Importante. Tá, e aqui, já tinha colocado, na segunda parte da doutrina, e aqui é a doutrina majoritária, se o agente tortura... Tá, aqui um outro ponto, mas eu até já falei sobre isso aqui. Vamos lá. Segundo parte da doutrina, se o agente tortura a vítima e depois decide matá-la, já falei sobre. Não há que se falar em progressão criminosa, considerando que temos dois bens jurídicos tutelados, a vida e a dignidade da pessoa humana. Portanto, deve responder por tortura e homicídio. E homicídio, né, dependendo aqui, pode ser qualificado, se ele tinha intenção de não ser denunciado. Enfim, em concurso material de crimes. Inclusive, essa aqui eu vejo como uma corrente majoritária, a gente até verificou lá. A pergunta que se faz é o seguinte: essa qualificadora, ela se aplica à tortura ou omissão? Aqui comigo. Se aplica à tortura ou omissão, essa qualificadora? Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente, professor Guilherme Nucci, também me parece minoritário. Ele entende que não se aplica. Não se aplica por quê? Porque na tortura ou omissão eu tenho detenção. E na tortura qualificada eu tenho reclusão. Vou transformar a detenção em reclusão? Entendeu? E ele ainda fala, tortura, omissão, além de detenção, um crime que nem equiparado a hediondo é. Eu tenho uma pena, uma pena bem menos gravosa em relação à tortura, à confissão. Né? Por que aplicar essa qualificadora se ocorre a morte da vítima? Guilherme Nucci com essa pegada. Bem, eu tenho uma segunda corrente, que aí eu tenho Renato Brasileiro, Fábio Roque e outros doutrinadores que entendem que se aplica sim. Se aplica por quê? Porque a lei não veda, a lei nada falou. Essa questão aí de detenção e reclusão, e quando eu tenho a lesão corporal? Lesão corporal simples. Detenção. E a lesão corporal qualificada? Eu tenho lá uma lesão corporal grave ou gravíssima, já tenho reclusão. Então esse argumento de detenção se transformar em reclusão não prospera festejo com essa pegada. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela então, duas correntes. Primeira corrente, não se aplica tortura, omissão, Guilherme Nucci com essa pegada. E eu tenho a segunda corrente, né, que se aplica assim a tortura, omissão, considerando que o legislador não fez qualquer vedação. Renato Brasileiro com essa pegada, Fábio Roque, tem outros doutrinadores também com essa pegada aí. Eu avanço agora para o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, questão de número 1, Estatuto do Desarmamento. Vamos fazer o seguinte, então, aqui comigo, né? Aqui comigo, antes mesmo de avançar para o Estatuto do Desarmamento, vamos fazer aqui um intervalo. Vou fazer um intervalo aí. Abraço.